Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a luz da paz, da tranquilidade de um dia maravilhoso. Hoje nós vamos ler a defesa final de Jó, a última palavra dele, em defesa dele mesmo, né? E vamos ver o que Jó tem para nos ensinar hoje, o que a gente vai aprender de novo, né? Que é o nosso objetivo nesse dia aqui, que o Senhor venha transformar a nossa vida de alguma forma e nos ensinar alguma coisa nova, né? Ontem nós falamos, né, o último versículo aqui, ó, e ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Então, para ser sábio, a gente tem que ter compreensão, né? Temer o Senhor. E ter compreensão é afastar-se do mal. A gente se afaste do mal. Às vezes a gente pensa que o mal é uma coisa assim muito cavernosa, muito assim. Mas o mal é evitar de falar mal do seu vizinho, da sua nora, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. O mal é você evitar ficar no meio de pessoas que fazem chacota do sagrado, do espiritual. Afastar-se do mal é você não sentar na roda dos escarnecedores, de pessoas de má índole, de adúlteros, beberrões. Afastar-se do mal é isso também, né? E agora vamos ver a defesa final de Jó. Deixa eu ver como foi eu fiz a capinha aqui, ó. Antes e depois da calamidade. Eu escrevi isso aí porque, como é a última defesa dele, ele vai contar, né? Ele vai falar o que ele viveu, né? Nesse tempo, como é que foi a vida dele antes de toda essa tragédia, de todo esse caos. Falando em caos, tem meu e-book aí para você comprar, presentear alguém que está vivendo num caos, porque a pessoa vem encontrar Deus. O nome do e-book é Encontrando Deus em Meio ao Caos. É um e-book pequenininho, tem algumas tarefinhas, coisa simples, mas muito acolhedora, que vai ajudar muito a pessoa que está vivendo um caos, que está se sentindo como Jó, perdido, sem ninguém, sem saúde, etc. Tá aí embaixo os links aí, pode comprar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias, eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. Todo-Poderoso estava comigo, e com os meus filhos, e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa, sempre havia leite à vontade, também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal, eu me assentava entre os juízes. E os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam e não diziam mais nada. Você vê que ele tá triste, né? Tá muito triste, muito arrasado. Ele tá se recordando de quão abençoado ele era, o tanto de coisas, de honras, né? Ele falou muito de honra, das pessoas respeitarem, do respeito, da honra. Do dinheiro também ele falou aqui, mas pouca coisa sobre o dinheiro. Observem que ele falou muito sobre os filhos ao redor da mesa, né? As autoridades, as pessoas importantes que prestavam reverências e respeito a ele. Também falou do dinheiro, né, que ele falou do leite, do azeite, que ele tirava da própria, né, fazenda de azeites ali. Deve ser uma dor horrível, gente, porque uma coisa é você ser pobre e ficar rico. Outra coisa é você ser rico e ficar pobre. É muito difícil, as pessoas passam grandes apertos emocionais. Claro que financeiros também, lógico, é óbvio, né? Mas as pessoas que caem assim
de um patamar, né, muito elevado para um lugar muito pobre, elas têm problemas gravíssimos emocionais e muitas delas nem aguentam e, né, é isso. Entenderam esse gesto, né? E Jó, com todo esse sofrimento, ele está se recordando, ele está visitando o passado dele, né? Ele está visitando o passado, que não é uma coisa muito boa, né? Que as pessoas que vivem no passado, elas são depressivas, né? Elas vivem do passado. No passado está a depressão. Porque ainda mais ele, né? Que era tão rico, tão famoso, tão importante na sociedade, de repente perde tudo. Está jogado numa rua se coçando com um caco, fedendo. Para ele as coisas são muito mais difíceis. Mas a gente, como eu já disse algumas vezes, né, a gente não pode medir o sofrimento das pessoas pela nossa régua e nem pela régua de Jó. Nós não podemos fazer isso. Porque quem sabe da dor é a pessoa que está vivendo, né? Tem um ditado que fala, você só pode falar mal se você vestir o meu calçado, né? Se você estiver nos meus pés, andando onde eu ando, fazendo, vivendo o que eu vivo, aí sim você pode me julgar. E é exatamente isso, a gente não pode julgar a dor das pessoas, né? Às vezes a pessoa perdeu o emprego, tá com umas dívidas de cartão de crédito, e isso tá destruindo ela por dentro. Ela tá precisando de acolhimento, ela tá precisando de ouvido, de pessoas que se sensibilizem com aquela situação com respeito e não com julgamento, e não acusando de que bobeira, tá assim porque tá devendo o cartão de crédito, estou usando um exemplo, né? Mas a gente não deve, de forma alguma, menosprezar a dor do nosso próximo, né? Porque, graças a Deus, é bem complicado a gente achar uma pessoa na situação de Jó, né? Perdeu tudo e todos e a saúde ainda, né? Mas a pessoa perde uma dessas coisas, já é bem dolorido. Então vamos respeitar, né? Essas pessoas que estão sofrendo aí do seu lado, que você tenha compaixão e seja uma escutativa, né? Seja uma pessoa que ouve. Ouça mais do que fala quando você se aproximar de uma pessoa que está sentindo alguma dor, que está passando por algum problema. Seja físico ou espiritual, ou sentimental, emocional. Tente ser mais ouvido. Você fala muito. A pessoa não consegue falar, e aí ela vai embora ou fica perto de você ali, dela desiste. Ninguém está interessado na minha dor, eu estou sozinha mesmo. E isso ela vai se aprofundando cada vez mais no passado, que é a depressão, né? A ansiedade está no futuro, pessoa que pensa muito no futuro, o que eu vou comer daqui a pouco, o que eu vou fazer, cadê meus filhos, que hora que eles vão chegar da escola. Essas pessoas vivem na ansiedade, elas vivem numa ansiedade horrível, e é uma dor, é um sofrimento. E as pessoas que vivem lá no passado como Jó, é uma depressão absurda que ele está sofrendo aqui. E uma depressão acompanhada de dor ainda, porque tudo que ele tinha se perdeu, né? Então que hoje a gente seja mais empático e mais ouvido. Se esforce para ouvir o seu marido. Às vezes você fala que ele não fala nada porque você não deixa ele falar. Você sempre quer falar por ele. Ele começa a falar, talvez ele é mais tímido, mais retraído. E ele começa a falar e você, já sei, é isso. E sai falando e ele se guarda. Aí você fala que ele não gosta de falar, que ele tá quieto. E vice-versa também, tem mulheres também, né? Que vão querer falar alguma coisa e a pessoa atropela e ela desiste. Então que hoje os filhos também, né? Os filhos querem falar. A gente tem que ser escutativo, a gente tem que se esforçar muito pra gente ficar com a boquinha fechadinha e com o ouvido aberto. Por isso Deus deu uma boca pra gente, 2 ouvidos, pra gente ouvir mais do que fala. Isso é uma coisa boa que veio na minha mente agora. Versículo 11. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que me pediam ajuda, e eu cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. 14. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Olha que coisa mais linda. Por isso que ele tem tanta certeza que o Redentor dele vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra e vai honrar ele. Ele tinha certeza porque a minha justiça e a minha honestidade eram como roupas, eu vestia, era uma coisa minha, totalmente minha, assim.
Eu era uma pessoa justa e honesta com as pessoas que precisavam de mim. Eu tenho certeza disso. É isso que ele está falando aqui. Eu tenho certeza. Se você tem certeza que você está sofrendo alguma injustiça, seja da parte de Deus, seja da parte das pessoas, você pode ter certeza que Deus vai vir em teu socorro. Ele vai vir. Mas para isso você tem que merecer isso, né? Você tem que, como Jó aqui, né? Claro que ninguém merece a salvação, ninguém merece a vida boa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no caso aqui a gente está falando sobre Jó e a gente sabe que ele era um homem justo, porque Deus falou com Satanás que ele era um homem justo. E agora ele está falando: a justiça e a honestidade eram como roupas em mim, faziam parte de mim. Se ele tem certeza de que Deus vai ajudar ele, que o Redentor dele vive e vai ajudar. Se você tem certeza da sua integridade diante da situação que você está passando, você pode também ter certeza que Deus vai te honrar. Eu sei de mim, porque quando eu me divorciei do meu primeiro marido, eu fui muito apedrejada, gente. Graças a Deus, naquela época, 20 e poucos anos atrás, não existia internet assim, dessa forma que a gente vê hoje, né? Porque senão eu estava lascada e ele também. Nós éramos muito novos, muito imaturos. Não estou justificando nenhum nem outro, mas só estou falando, né, que a gente era muito novo e tudo que aconteceu. E eu fui muito massacrada, gente. Fui extremamente massacrada, extremamente acusada. Mas dentro do meu coração eu falava como Jó: eu tenho certeza da minha integridade, eu tenho certeza da fidelidade, eu tenho certeza da minha honestidade, e eu também tenho certeza que o meu Redentor vive. E eu sou a prova de que Deus devolve tudo muito, 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 infinitamente mais do que a gente teve nessa época que a gente está sofrendo, nessa época que você está passando aí. Pode ter certeza, se você for uma pessoa íntegra, se você estiver sendo injustiçada pela língua das pessoas, Deus vai te honrar. Deus honrou a minha vida. Hoje eu tenho coisas que eu nem sonhava, que eu nem sabia nem pedir. Coisas que eu estou falando, não coisas de objetos, mas de um marido maravilhoso, de filhos maravilhosos, de casa, de tudo, de comida, de vida, de paz. A paz é sobrenatural. Deus devolve a paz no meio dessa luta, dessa tribulação, desse inferno que você está vivendo aí. Se você for uma pessoa justa, se você estiver sofrendo injustiça, Deus vai te honrar. Eu te garanto, eu sou a prova disso. Jó também é a prova. Se você não quiser acreditar no meu testemunho que eu estou contando aqui, você acredite em Jó, porque a gente vai ler, nós já estamos chegando lá. São 42 capítulos, nós estamos no 29 hoje. E Deus está falando com você: calma que eu estou vendo, você está passando pelo processo e é dolorido, é destruidor o processo. Mas nós somos como vasos na mão do oleiro. A Bíblia fala isso lá em Jeremias. Ele nos molda e nos faz de novo. Ele nos retribui com tudo em medidas, como é que a Bíblia diz? Em boa medida, recalcada, transbordante, sacudida. É isso que vai acontecer na sua vida. Não tenha dúvidas. Se você for uma pessoa justa, Deus vai te honrar aqui na terra. Vou voltar. Foi bom falar isso. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres. Esse pai dos pobres de verdade. E defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim: eu vou viver uma vida longa e vou morrer em casa com todo o conforto. Olha o que ele pensava, né? No meio de tanta bênção, ele pensava que a vida dele ia acabar de boa, ele estava bem, assim. Eu serei como uma árvore de raízes que chegam até as águas, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção.
Em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles, como se fossem gotas d'água na areia. Nossa, que coisa linda! Glória a Deus! Todos as esperavam, ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Ai, que coisa linda, gente. Vou repetir isso aqui, ó. Olha o exemplo que Jó está nos dando aqui. Quando você vê uma pessoa que está desesperançada, que está sem coragem de viver, que perdeu as forças, que está no meio de um caos, não está encontrando Deus no meio desse caos, Jó fala o seguinte, ó, eu sorria. Um sorriso amigável, um sorriso, ele fala muita coisa, ele fala, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Ui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, acredite, vai ficar bem, vai dar tudo certo. Olha que coisa mais linda. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança, e o meu rosto alegre lhes dava coragem. Que as pessoas possam olhar para você hoje e ver que mesmo em meio a todas as suas feridas, suas cicatrizes, seus problemas, suas dificuldades, em meio aos seus caos, você sorri, você tem um sorriso no rosto, você fala, vai dar certo, tô aqui, eu já passei por isso, vai funcionar, não desista. Que o seu sorriso hoje leve esperança, leve coragem, como o sorriso de Jó levava para as pessoas, que o nosso hoje, nesse dia, leve também. Eu era como um chefe decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Ele era conselheiro, ele consolava, ele emprestava o ombro. Deita aqui. Fala nada, só deito, fica quietinho aqui. Aqui, ó, meu ombro. Um ombro sofrido, um ombro cheio de dores, de cicatrizes, de problemas como o seu. Mas eu empresto o meu, deita aqui, deita aqui. Sinto o meu abraço aí em você que tá sentindo isso, ó, deita aqui no meu ombro. Vou passar a mão na sua cabeça e vou falar, tá tudo bem. Vamos rir disso, nós vamos rir desse caos que você está vivendo. Vai passar, o sol volta a brilhar, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. E a alegria pode ser o sorriso de uma pessoa. A alegria pode ser você agora ouvindo a minha voz, ouvindo a minha imagem. Aonde você estiver, eu estou falando para você, deita aqui no meu ombro, dá um abraço bem apertado, vamos chorar junto, e vamos rir junto, e vamos ter esperanças juntos, e vamos confiar que Deus vai nos honrar, assim como honrou Jó. Assim como honrou Jó, ele é um exemplo, eu sou um exemplo sobre relacionamentos. Deus me honrou, eu tenho certeza da existência de Deus, porque eu sou o testemunho vivo. É isso que eu desejo para você hoje. Que você ache um ombro, amiga. Se você não tiver, eu tô aqui, ó. Encosta aqui, vamos nós dois. Vamos chorar e vamos nos alegrar juntos também. Um beijão no seu coração. Fica com essa palavra, com esse conforto, com esse consolo, com esse sorriso. Certas de que Deus fará justiça por nós, porque Ele é justo. Beijão no seu coração e até amanhã, no capítulo 30.